Arte não é feita em um dia. Isso parece meio óbvio, mas a gente não realmente internaliza o que isso significa. Nas férias, eu estava viajando e isso me deu a oportunidade de visitar a Galeria Nacional Antiga de Berlim. E a primeira coisa que você vê entrando no espaço são lindas estátuas de mármore. Um clássico. Eu já tinha visto estátuas de mármore antes, quando era mais nova. Mas tendo uma apreciação de arte mais madura agora, eu redescobri uma fascinação sobre essa forma de arte. Eu fiquei muito inspirada de desenhar e estudar as formas das estátuas. E eu já estava criando esse desafio de arte na minha cabeça, Março de Mármore, para ter uma desculpa para desenhar todo dia e no final, possivelmente, ter melhorado. Mas já nos primeiros desenhos eu percebi que a pressão de querer fazer um desenho bonito todo dia para poder postar online estava destruindo a vontade de estudar e o foco de estudar as formas. Então eu parei. Eu parei e olhei para as estátuas e comecei a imaginar os artistas criando elas. E eu percebi o quanto tempo realmente deve demorar de fazer uma dessas. E não só o processo de esculpir, mas o planejamento da obra. O artista faz primeiro um desenho, aí um modelo de gesso, talvez mais de um, e só no final transfere para o mármore. A arte não é feita em um dia. Michelangelo demorou em torno de 2 anos para fazer a Pieta e 3 para o Davi. Você consegue imaginar trabalhar por 2 anos na mesma obra? É algo fascinante, mas honestamente meio inquietante. Eu percebi que eu nunca trabalhei por um tempo significante na mesma obra de arte. No máximo 10 horas numa ilustração. A gente sabe que o estilo de vida contemporâneo está encurtando a nossa atenção, o que dificulta longos períodos de foco, mas eu acho que vale a pena. Tem um documentário curto da National Geographic sobre a artista Anna Rubinkamp, onde ela fala sobre a obra dela, e um dos pensamentos dela se destacou para mim. Escultores de pedra são muitas vezes ensinados que simplesmente esculpir algo é o suficiente, que a mera habilidade de pegar um pedaço retirado da terra e transformá-lo em algo belo é o suficiente. Quando ela disse isso, percebi que eu desviei da essência do desenho, desenhar. Que eu fiquei distraída com o conteúdo do desenho, se ele tá bom, relevante e postável. Eu pensei que eu provavelmente estou me apressando, só pela dopamina de ter um desenho finalizado. Mas eu gostaria de reencontrar a dopamina no processo de desenhar. Eu decidi desacelerar minha mente para reaprender como se perder no processo do desenho, sem ficar pensando no próximo item da lista de tarefas. Por isso eu ajustei o desafio para poder estudar as estátuas com calma. Eu comecei com essa estátua da Psique, criada por Bertel Thorwaldsen em 1811. Eu comecei com essa pose simples para eu testar o processo dos desenhos. Eu decidi focar esses estudos em aprender a renderizar uma imagem baseada nos valores, ou seja, luz e sombra, e por isso não comecei com linhas, como eu normalmente faço. Depois do esboço, eu criei a silhueta usando a ferramenta de laço e comecei pintando as sombras mais escuras que eu estava vendo na foto, que são normalmente as sombras de oclusão. Eu comecei com essas sombras porque a minha intenção é colocar o mínimo necessário para que a forma seja legível. A segunda camada foi todas as outras sombras predominantes, e eu sempre tentei agrupar elas em formas maiores. No começo de sombra foi só isso, mas eu decidi terminar com linhas. Os pequenos detalhes, tipo o rosto e as mãos, eu adicionei com linhas só porque eu gostei da estética e do visual. E eu achei que adicionar as linhas depois da cor deixou o desenho com uma qualidade mais livre e espontânea. Nos desenhos posteriores, eu adicionei uma outra camada às sombras maiores. Com uma cor mais saturada da sombra, eu tentei adicionar interesse visual às sombras em si, posicionando essas sombras de forma que adicionariam mais volume ainda à forma, como por exemplo as sombras centrais ou mais sombras de oclusão. No final eu experimentei também usar luzes de destaque e eu gostei bastante como ficou, então também adicionei essa camada. No final eu fiquei com bastante confiança nesse processo e espero aplicá-lo em trabalhos originais. Honestamente, eu não sei muito sobre mitologia grega, então quando eu vi a exposição, no começo eu não sabia que as asas de borboleta eram da Psique. Mas depois de ver ela algumas vezes, eu decidi procurar a história dela. E agora eu posso contar pra vocês que nessa imagem ela tá traindo um acordo com Cupido de nunca olhar na face dele.
E nessa, o Pan tá consolando ela porque ela tentou se matar. Você sabia que estátuas de mármore provavelmente eram pintadas? Quando eu descobri isso, eu decidi adicionar cor a alguns dos meus estudos também, só de brincadeira para ver como que ficava. O branco é mais útil para estudar as formas em si, mas com cor fica um pouco mais divertido, eu acho. E com isso, eu te desafio de tentar o mesmo. Tem alguma estátua famosa que você sempre quis desenhar? Ou alguma história clássica que você gosta muito? Eu te convido de passar esse mês estudando essa forma de arte comigo, de forma devagar, sem o estresse de desenhar uma coisa linda por dia. Se você quiser, só desenha uma única o mês inteiro. Eu gostaria de relembrar que o desenho pode ser uma forma de meditação. Muito obrigada pela sua atenção. Tenha um ótimo dia!